Olá, pessoal. Eu sou Vanessa, da Ferva Acessibilidade, idealizadora da pesquisa Acessibilidade para além de rampa e corrimão. É um projeto aprovado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, FUCultura, em que vamos trazer assuntos sobre artes visuais, produção cultural e recursos de acessibilidade. Eu sou uma mulher de 37 anos, uma mulher negra de cabelo cacheados. Estou sendo vista do lado esquerdo da telinha, da região do tórax para cima. Uso uma blusa azul. Ao lado direito da telinha está Mariama da Mata, uma mulher branca de 40 anos, cabelos ondulados na altura do ombro, vista da região do tórax para cima, e ela usa uma blusa preta e óculos de grau. Ela é uma pessoa surda oralizada, usuária de aparelho auditivo, consultora de legendagem LSE e mora em Recife. Abaixo, no centro, a intérprete de Libra, Juliane Miguel, uma mulher negra de 26 anos de idade e cabelos cacheados. Tanto no segundo plano da tela de Vanessa e Mariama, há uma arte digital, que se destaca a logotipo do projeto, Acessibilidade para além de rampa e corrimão. Então, a gente vai conversar hoje com Mariama para falar um pouco sobre recursos de acessibilidade no campo da produção cultural e das artes visuais. Ela vai trazer um pouco das suas experiências e a gente vai fazer essa troca hoje. Oi, Mari, é um prazer estar conversando contigo hoje. E eu queria que você Hum. falasse para a gente um pouco sobre a legendagem para surdos e ensurdecidos, LSE. Quais são as diferenças da LSE para outros tipos de legendagem? Oi, tudo bom, Vanessa? Obrigada pelo convite. E é uma grande oportunidade estar aqui conversando sobre isso, né? A diferença da legendagem LSE para outros tipos de legendas que são comuns, né? Que é o que a maioria vê, né? É muito diferente, porque a legenda LSE, ela vai descrever, além da fala, ela vai descrever o que está acontecendo em cena, né? Descrevendo, por exemplo, o que está acontecendo no fundo da cena, se tem algum passarinho cantando, se tem algum caminhão passando, se tem algum, por exemplo, se passa uma ambulância ou se passa um carro de polícia. Então, sempre vai vir sinalizando o que está sendo feito na cena. Que é um pouco até, eu diria que assim, um pouco parecido com o que faz para as pessoas cegas, né? Que a gente não tem que descrever na fala, né, o que está acontecendo na cena, da mesma forma é para a pessoa surda, porque existe vários graus de surdez e, e aí, dependendo do grau de surdez, a pessoa pode perceber ou não o som que está sendo passado em cena, a trilha sonora, qual é a música que está tocando. Geralmente a gente sinaliza o tipo de música, ou o estilo, ou o tipo de bateria de instrumento. Então, e a legenda comum, que é a que a gente mais vê no cinema, né? Que é só da fala. É mais direcionada à voz, à fala, né? Ela não diz se a pessoa tem uma voz aguda, se a pessoa tem uma voz grave. Na LSE já vai dizer isso, é uma voz mais grave, uma voz mais aguda, porque a gente sabe que existe uma diversidade também, né, de vozes, né? Não necessariamente a mulher vai ter uma voz mais fina e não necessariamente o homem vai ter uma voz mais grossa. Um homem pode ter uma voz mais fina, né? Como tem alguns cantores que a gente sabe que normalmente tem voz mais fina, então vai mais para o agudo, ou tem pessoas que vai para o grave. Então, a diferença é essa, que a legenda LSE ela é mais completa, vamos dizer assim. E eu acho que é uma legenda que não só atende aos surdos, eu acho que atenderia também a todas as pessoas, né? O idoso que vai perdendo a audição com o tempo, uma pessoa que está, por exemplo, fazendo alguma atividade em público e que ela não tem como ver aquele vídeo, aí ela vai ver com a legenda, isso também ajuda, porque a pessoa já vai ter uma noção do que está acontecendo na cena. Então, eu sempre digo que a legenda LSE, ela é importante não só para as pessoas surdas, mas também serve para todo mundo. Então, eu acho que eu respondi isso. E,
Eu, assim, tem muita gente que realmente não conhece a legenda LSE, porque eu sempre me pergunto, né? Ah, tu faz consultoria de legenda, só que as pessoas não entendem, pensa que consultoria de legenda é fazer a legenda. Não, eu sou consultora surda que faz a consultoria da legenda, se a legenda está atendendo para uma pessoa surda. Aí as pessoas começam a entender, né? Porque muita gente não tem conhecimento. Exato. Tudo isso que Mari falou, né, é muito bom, traz um aprendizado, né, para a gente nessa área e também mostra, né, como a legenda também ela é para todas as pessoas, inclusive os ouvintes, né, como ela citou, né, a gente está num ambiente público sem fone de ouvido, quer assistir uma aula, né, ver algum programa, e às vezes a legenda ela pode ali fazer com que você assista o que você precisa sem atrapalhar as outras pessoas. Então, é isso. E Mari, vê bem, você falou, né, Sim, sobre a LSE, mostrou a diferença para outras legendas, e eu queria que sim, você falasse mais um pouquinho ainda nessa área de recursos de acessibilidade comunicacional. Quais são as possibilidades, né, para que pessoas com deficiência auditiva oralizada elas consigam, né, ter acesso à arte, principalmente no campo das artes visuais? Fora a LSE, é preciso ter outros tipos de cuidados, outros tipos de acessibilidade que envolvem recursos físicos, ambientais. Como é que pode ser feito? então, nas artes visuais, assim, eu tenho, eu tenho poucas oportunidades, por exemplo, de ir no museu e aí eu ver aquele quadro e eu querer entender aquele quadro. E aí não tem, por exemplo, um guia, né, que eu acho que na percepção poderia ter um guia que pudesse, porque a gente sabe que às vezes tem para Libras, mas aí tem um surdo oralizado, como é o meu caso, que eu não tenho conhecimento da Libras, porque o meu estímulo foi para a oralização, né? Então, assim, eu sinto falta, assim, por exemplo, de ter um guia que ele possa falar pausadamente, olhando para o surdo, explicando o que é aquele quadro, o que é aquela cena que está acontecendo ali, que às vezes você não percebe. E também tem a questão da interpretação, né? Que o artista fez naquele momento, né? O que ela está querendo passar, qual é a mensagem. Eu tenho muita dificuldade nesse acesso, principalmente. E eu acho que também a legenda, eu acho que também é importante em alguns momentos, por exemplo, sei lá, tá tocando um fundo que às vezes tem museu que tem um movimento maior, né, de música, né? Por exemplo, o museu de aqui que é o Cais do Sertão, e aí você tem que botar o fone de ouvido para poder conseguir acompanhar, e às vezes não tem a legenda. Isso já dificulta um pouco, né? Eu vou conseguir ouvir, mas muito pouco, e dependendo do grau de surdez, como eu disse antes, né? Que dependendo do grau de surdez, a pessoa consegue captar som ou não, por conta do tipo de voz, né? Por exemplo, eu consigo pegar mais as vozes agudas, a voz mais grave já é mais difícil para mim, né? Então, assim, também tem isso, pensar numa pessoa que seja um guia, que tenha uma voz que ajude para que a gente entenda. Porque, por exemplo, com uma voz grave, vai ser mais difícil para mim. Então, teria que ter talvez uma voz mais aguda. Aí eu vou conseguir captar a mensagem que ela olhe para a pessoa, para que eu possa ler os lábios da pessoa e entender, né? Porque a voz e a leitura labial complementa para mim. E eu acho que é importante também a legenda, né? Se tiver uma sensação sonora, aí também pode trabalhar a questão do som, né? A vibração também ajuda. Eu acho que a vibração até é mais geral, não só para os oralizados, mas para o surdo sinalizante também é legal, porque ele vai sentir é, a vibração da música, né? A vibração daquele som, do que está sendo passado. Dependendo do museu, por exemplo, da questão da arte visual, ela pode ter um som também, uma sensação. De repente, você criar uma arte e dentro da arte querer transmitir alguma sensação daquele quadro, por exemplo, e aí você transforma em som. Isso é legal também, uma experiência sensorial. Eu acho que também é um caminho, eu acredito, e, e aí é como eu falei, né? A questão da voz também. E também tem uma coisa interessante que eu acho que muita gente não tem
eu até comentei com você, né? Que é a questão, por exemplo, se for o homem, se ele tiver um bigode, também atrapalha na movimentação da dicção do lábio, né? Então, isso também, dependendo do bigode, se o bigode for muito grande, aí já fica mais difícil, porque tapa essa parte de cima, né? Porque a gente vê muito o movimento da dicção, que também é importante. A pessoa falar mais devagar, não tão pausadamente também não, mas falar normal, mas de forma que a dicção fique boa, que gesticule melhor. Eu acho que é uma comunicação acessível também. E, bom, essas são as experiências que eu vivencio, né? O som, a iluminação, por exemplo, na questão visual que eu falo também no teatro, por exemplo, que eu agora estou atuando, né? Estou vendo isso, essa experiência de forma mais dentro, né? Assim, da profissão, vamos dizer assim, porque eu estava mais no público, né? Então, no público eu enxergo isso e talvez dentro, trabalhando com isso, eu possa pensar numa acessibilidade também, quem sabe, né? Então, assim, é um caminho. Eu acho que quando você vivencia a experiência, você começa a mudar lá, né? Sensibilizar as pessoas para saber como é que faz, como é que a gente pode melhorar a comunicação dentro do teatro para essas pessoas, né? Então, assim, a iluminação, o local tem que ter uma acústica muito boa para poder, por exemplo, no meu caso, se não tiver a legenda, eu consigo captar a voz, né? E talvez, inclusive, nunca fiz essa experiência, mas é uma coisa que eu venho pensando, de usar o fone de ouvido, no meu caso, que eu consiga captar a voz. É uma experiência que pode ser feita, como fazem com as pessoas cegas, né? Que você vai descrevendo a imagem. Pronto. Também o surdo. Eu nunca fiz essa experiência realmente de ver como é que se funciona legal. Mas eu acho que é um experimento que a gente pode tentar colocar, né? Vendo nesse lugar como uma pessoa, uma aluna que está dentro do teatro. Eu acho que é uma possibilidade de pensar também, né? Então, eu acho que tem muitas possibilidades, só que depende muito da experiência de cada um, né? Então, da minha experiência, eu percebo isso, essa falta, né, de uma diversidade de comunicação, porque aí você abre um leque para vários graus de surdez, né? Eu acho que é isso. Pois é, a fala de Mari, né, ela mostra o quanto é importante quem trabalha com produção cultural tá sempre contratando, sempre tá tendo essa parceria com as próprias pessoas que fazem o trabalho de consultoria, porque é a partir da linguagem do projeto, né, com uma parceria com uma consultora de acessibilidade comunicacional, que podemos, né, trazer tantos recursos que já foram usados, como também novos experimentos, para ver, né, se realmente vai funcionar, para que exista a fruição da arte. E aí, para Exato. finalizar, Mari, fala um pouquinho dessa tua experiência como consultora de LSE, de legendagem para surdos e ensurdecidos. Como é esse trabalho de consultoria, né? Você já falou um pouco que as pessoas confundem, né? Acham que você vai fazer a legenda. Então, o Uhum. que é que uma consultora de LSE ela faz? Pronto. Eu até queria aproveitar nessa deixa do que você estava falando antes, por isso que eu sempre reforço que é importante ter um consultor surdo para a gente ter a melhor comunicação para aquele público, né? Para consumir arte. Então, assim, no meu caso, a minha profissão como consultora LSE é justamente isso, é para que você que é ouvinte, que você cria uma imagem ou um vídeo, e aí você vai pedir para o consultor surdo, no caso, tem uma pessoa, porque é assim, tem uma pessoa que vai fazer a edição do vídeo, tem uma pessoa que vai colocar a legenda normal, com algumas informações que ela já tem conhecimento pouco do LSE, e ao mesmo tempo, quando ela passa para o surdo, o consultor surdo, que é o meu caso, eu vou pegar esse vídeo já com a legenda e vou dizer se a legenda está ok, se as informações estão conforme o que eu estou entendendo,
o que eu estou percebendo, o que é que eu perdi naquela imagem, o que é que faltou naquela imagem, e aí eu vou descrevendo o que faltou, o que precisa melhorar, o que precisa, que eu acho que deu falta para mim, por exemplo. Eu acho que eu escutei algum som, mas eu não identifiquei o que é aquele som, então eu descrevo isso no relato, né, que eu faço da consultoria. Então eu passo isso para uma pessoa que faz a legenda. Quando eu termino toda essa minha consultoria, passo para ela, e aí ela vai corrigir, né, a legenda conforme a minha consultoria. E depois ela passa novamente por mim para eu ver se ficou ok, porque às vezes pode passar alguma coisa despercebida também. E de repente eu posso ouvir novamente algum outro som, alguma outra informação que poderia ser importante para mim. Então, a função do consultor surdo, no caso da legenda LSE, é essa, é perceber o que está faltando para ela, né? Está faltando alguma informação, está faltando algum som, né? Então, a diferença da legenda LSE, como eu disse, para a legenda comum, que vocês estão acostumados a ver em todos os cinemas, é a legenda mais direcionada para fala. No nosso caso, não, ela tem tanto na fala, tanto na trilha, tanto no som que está acontecendo na cena, se uma porta bate, se uma porta bateu, se uma panela caiu, se uma xícara caiu. Então, você tem uma percepção muito maior do ambiente, porque aí você tem noção do que acontece naquele ambiente, né? Você está numa cozinha, você tem uma noção mais ou menos do que acontece naquela cena, né? Que às vezes, assim, no dia a dia a gente não percebe. Então, é um conhecimento também, que, além de eu fazer a consultoria, eu aprendo também, porque coisas novas vão surgindo. Então, assim, tem coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Nossa, eu nunca ouvi aquilo ali, nunca imaginei. E aí, isso aí eu levo para minha vida também, porque, tipo, eu tô na rua, eu vou dizer, esse som é aquele som que teve no filme, então ela realmente é muito real. Então, chega muito próximo da realidade, né, do que é realmente aquele som. Então, a função do consultor surdo é essa, é trazer mais informações possíveis, já que ela tem uma limitação na audição, né? E percepção de som, percepção de voz, do tom de voz, a expressão também é uma forma, né? Por exemplo, no caso do teatro, como eu falei antes, né? Se você tiver uma expressão muito boa, você vai passar essa mensagem para uma pessoa surda também, né? Então, é muito importante você ter um consultor que é da condição, né? No meu caso, da surdez. Por quê? Porque você vai ter para chegar mais informação para essa pessoa. Consumir arte, que é uma coisa que a gente sabe que é muito difícil ter acessibilidade na arte. Muito difícil no cinema. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que gosto muito de cinema brasileiro e, infelizmente, eu não tenho muito acesso. Por quê? Porque não existe a legenda LSE, né? Então, é muito mais difícil para mim consumir arte, filmes brasileiros, né? Então, no modo geral. Então, por isso que eu sempre reforço que é muito importante você abrir esse olhar, que, como eu sempre digo, não é só para as pessoas com deficiência além de ter o acesso ao consumo à arte, outras pessoas vão poder também ter acesso, como você falou, né? No caso, você está numa academia, você vai lá e começa a ouvir aquela música, quer ouvir aquela música, nossa, eu não posso ouvir porque vai atrapalhar outras pessoas. E você ter a legenda, vai ser acessível para você. E com a LSE é melhor ainda, porque você vai ver também o som, o que está se passando na cena. Então, é muito interessante. Quem nunca teve essa experiência, eu acho que poderia assistir, por exemplo, um filme. Algumas séries já faz isso, né? Só que é menos, porque não é uma consultoria. Provavelmente não teve uma consultoria, talvez no curso, ou talvez teve. E eu estou vendo assim, em alguns lugares, alguns programas de TV que, tipo, em algumas novelas, que você vai percebendo que as pessoas estão começando a procurar consultores específicos, que são pessoas com deficiência, para descrever aquela imagem, né? Para dizer o que está acontecendo na cena. Então, a função do consultor é essa, você quer fazer uma legenda, mas você não quer fazer uma legenda só para as pessoas ouvintes. Você quer fazer uma legenda para pessoas surdas? Então, a LSE, ela
ela traz isso, essa possibilidade de você ampliar o seu público também. Você tem que pensar isso, né? Que o público, ele é muito diverso. Então, assim, a minha função é essa, é trazer mais informações dentro da legenda para que a pessoa surda tenha acesso àquele produto. Exato. Outra coisa também que Mari já fez alguns trabalhos para a Feva e ela sempre tem muito cuidado também na questão da fonte, da cor também, né? Isso para estar Isso. bem visível. É realmente um trabalho minucioso que, se faz necessário a presença de uma consultora, vai fazer total diferença, na verdade. E é isso, pessoal. A gente conversou hoje um pouquinho com Maria Malha Mata. Eu gostaria muito de agradecer por estar aqui hoje com a gente, trazendo um pouquinho das tuas experiências, tanto no campo pessoal como profissional. Gostaria também de agradecer a Gil, Giliane e Miguel, por estar aqui hoje com a gente também, fazendo a interpretação em Libras. Eu espero que vocês que trabalham na área de produção cultural tenham aprendido um pouco com toda essa troca com Mari. E qualquer dúvida também, podem entrar em contato com a gente. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima, pessoal. Obrigada, minha gente. Idealização e produção, Vanessa Marques, Feva Acessibilidade. Entrevistadora, Vanessa Marques. Entrevistada convidada, Mariama da Mata. Interpretação em Libras, Juliana Miguel. Produção audiovisual, Laís Varida. Realização, Feva Acessibilidade. Um projeto aprovado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, FUCultura, Acessibilidade para Lili Hunter Corrimão.